Tomar o primeiro banco. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, Pai, de serviço. Que tudo deu certo. Que faça mais um dia de aprendizado pra gente, que a gente aprenda cada vez mais, meu Pai. E que cada dia a gente ande no seu caminho, meu Pai. Que cada dia seja um dia de bênção. Que seja um dia, cada dia, um dia de testemunho para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Então, essa disciplina, seres espirituais criados, eu confesso aos irmãos que foi a disciplina uma das mais difíceis de se passar ela. Porque se vocês prestaram atenção em todas as aulas que foram lecionadas aqui, essa disciplina, um erro que você transmite dela através da palavra, ela compromete a interpretação de vocês. Todos nós temos um código mental. O que é um código mental? Tudo que eu falo aqui, conforme tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, você interpreta de um jeito. Se eu não for bem claro em tudo que eu disser aqui, cada um vai ter uma interpretação diferente. Então, o problema, a minha maior dificuldade é nessa área do código mental. Às vezes, para mim trazer uma comunicação, o qual fica clara na mente de todos o conceito bíblico de um assunto, eu preciso me envolver mais com vocês, mas isso é uma dificuldade que eu tenho, porque eu não tenho todo esse tempo. Mas eu acredito que em todas as aulas que nós passamos sobre seres espirituais criados, que é uma disciplina da teologia, que tem que ser ensinada hoje na igreja, porque ela foi muito deturpada, como eu disse aqui sobre a questão do MME, o método que eles usam hoje de expulsar, sai em nome de Jesus, ou a confissão positiva, está amarrado, e uma palavra que dá criação a uma corda que consegue amarrar uma entidade, ela fica amarrada ali, enfim, várias coisas que a igreja brasileira, ela ensina, ela adotou, e ela usa isso como disciplina, coisas que não funcionam, coisas que estão atrapalhando a mente das pessoas, enfim, um evangelho diferente. Como Cristo, ele disse no livro de Mateus, nos textos escatológicos, simplesmente era um Cristo diferente que seriam pregado no fim dos tempos. Quando você vê esses evangelhos diferentes, são Cristos diferentes, não é como eles interpretam por aí, um Cristo é um dos Cristos, não. O Cristo diferente que ele fala é esses evangelhos que são pregados desse jeito. Amém? Então hoje nós vamos concluir. Kleber, você disse em todas as aulas que não tem como usar a maneira que eles ensinam por aí. Por exemplo, eles ensinam que se expulsa uma entidade na autoridade que os apóstolos tinham. Sai. Eu disse que, como nós lemos no texto, que o método equibalo, expulsar, equibalístico, só Cristo e só os apóstolos usavam esse método. Disse também que não existe espírito de inveja, espírito de mentira, espírito de contenda, espírito de rebelião, porque a Bíblia, como nós lemos em Gálatas 5, que ela faz uma distinção entre o que é demônio e faz uma distinção do que é obras da carne. Então, em Gálatas 5:19, ele começa a trabalhar, Paulo começa a explicar o que são as obras da carne. Bebedice, glutonarias, ira, inveja, são coisas da nossa natureza, que conforme a nossa formação, a nossa natureza foi adotando essas práticas e tornou-se um hábito e nós falamos fluidamente, praticamos fluidamente, vem da nossa natureza. Só que quando falamos de demonologia, questões de demonizados, endemoniamento, quando nós passamos aqui no vídeo, muita coisa foi questionada e muita coisa foi estudada, é que os demônios eles só colocam coisas na vida das pessoas com pecado circunstancial, não em pecado moral, como em Gálatas 5:19. Pecado circunstancial é trazer um sofrimento, é colocar uma enfermidade, é controlar uma pessoa, mas toda prática moral, imoral, que a Bíblia fala de que é pecado, eles não atuam, não são eles, é a Bíblia que faz essa distinção. Isso quer dizer que mentira não é um espírito de mentira. Isso quer dizer que inveja não é um espírito de inveja. Isso quer dizer que nem todas as enfermidades são demônios. Tem que passar primeiro por um médico, ver se a pessoa não tem problema na área da família, de loucura, para ver se verdadeiramente é uma possessão. Enfim, ela faz toda essa distinção. Tudo isso já foi trabalhado aqui. Hoje nós precisamos concluir. Não tem como mais, nós ficamos, já está fazendo 7 semanas só com este assunto, dar continuidade, né? Porque nós precisamos adiantar que nós estamos um pouco atrasados. Apesar que o assunto ele é abrangente e há uma necessidade muito grande de vocês terem acesso a ele. Foi bem esclarecido nessas 7 aulas, Elvira, sobre o assunto? Deu para entender muita coisa? Deu, Elvio? O que vocês, os irmãos aqui, a Isabel, a primeira vez, né, Isabel? Os irmãos aqui também, eles são novatos. E já disse que eles vão fazer esse curso, eles vão, entendeu?
andar com a gente, então eu vou adiantar as aulas anteriores para quando chegar lá na frente vocês não se perderem. Assim, os que forem andar com a gente no curso, aí eu vou ter que passar essas aulas para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o combate cristão. E o combate cristão é que se não é expulsar em nome de Cristo, se não temos essa autoridade, então a Bíblia ensina alguma maneira de travarmos batalha com essas entidades, que elas são reais e que elas existem. Amém? Abram lá, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6. Ainda tem alguém aqui que ainda fica com aquele conceito antigo antes de todas as aulas que foi passado aqui? Alguém aqui? Silmara, Wilson, os conceitos antigos, porque nós tínhamos uns conceitos antigos, né, antes dessas aulas, que pode ser que depois dessas 7 aulas que foi lecionado aqui, né, Andréa? Andréa disse que ficou meio impactada, chocada com muita coisa. Pode ser que a pessoa ela não concorde, ela não há uma mudança, eu não vou mudar. Não concordo. Tinha uma outra visão. Vocês concordam então com tudo que foi ensinado aqui nas 7 aulas? Vão colocar em prática? Todos concordam? Todos que participaram das 7 aulas, dos ensinamentos. Quem não concorda, levante a mão. Concordam? Concorda, Flávio? Tudo bem. Porque se tiver alguém ainda que não concorda com tudo que foi falado aqui, é opcional. Se manifeste. É muito importante isso para mim. Sim, Sim, vai mudando. O importante é o conceito. Brecha. Porque foi até ensinado aqui, né? A definição de brecha. É um hábito. É um hábito. Isso. Isso. O conhecimento ele chega com o tempo. O importante é que a mudança está acontecendo. Assim como aconteceu com aqueles jovens que estão vindo a Deus e Amor, eu acredito que com vocês vai acontecer também. Brecha. O que leva um demônio a entrar, como eu disse, né? Se brecha levasse uma entidade a entrar no meu corpo, eu tinha legiões, porque é o que tem de falha na minha vida. Amém? 6:10 de Efésios. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne, na minha tradução século 21, que é a mesma que o André está usando, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Só que o problema aqui é que Paulo aqui, ele vai dizer que nós temos que usar uma armadura, o qual não se luta com carne e sangue. Não é uma armadura visível, ou seja, é uma armadura espiritual. É interessante que, para mim trazer isso aqui, ontem nós comentamos na escola dominical uma problemática, e o Felipe ajudou muito também, porque nós estávamos discutindo sobre a questão de interpretações de igrejas. Porque a problemática hoje da questão de heresias, de doutrinas, o qual não está na Bíblia, é aquele problema da interpretação. Por que todos têm a Bíblia e por que tem várias interpretações? Então, esse é um problema. Então, é a questão de hermenêutica. E eu disse, não foi a testemunha, que a hermenêutica que nós usamos, a ciência de interpretação que nós usamos, Ângelo, é a ciência de interpretação usada pelos apóstolos, pelos judeus, pelos pais da igreja e pela reforma. Veio outros métodos de interpretações depois, do liberalismo e outros ismos mais. Só que o método de interpretação que é usado para interpretar, para estabelecer e trazer essas doutrinas, é o mesmo da reforma.
Agora é lógico, né? Por aí afora existem vários métodos, várias hermenêuticas, vários métodos de interpretar a Bíblia. Só quero alertar os irmãos que o que nós usamos é fiel à palavra de Deus. É o método da reforma. Eu estive usando essas ferramentas para trazer e tentar explicar e entender o porquê e o que estava acontecendo em Éfeso. Então, como foi dito ontem, né, até a Isabel lá, a mulher do pastor, disse que tem vários contextos que você tem que voltar atrás. Então, para você trazer isso aqui, vocês precisam entender que muitas vezes nós precisamos buscar muito e muito para entender um texto para que ele não fique, não monte heresia. O Espírito Santo ele não trabalha através da mentira, eu não acredito assim. Eu não acredito que se você ensinar uma doutrina errada aqui, ela vai trazer um fruto na sua vida. Porque quando o Espírito Santo ele inspirou a escrever as doutrinas, ele escreveu de uma maneira absoluta e perfeita. Mas quando nós trazemos uma doutrina errada, ela pode até convencer as pessoas e as pessoas podem até viver aquilo, mas eu não acredito que gera fruto na vida das pessoas. Amém? Éfeso, uma cidade uma cidade do mundo antigo, uma cidade da Ásia Menor, uma cidade que era habitada por vários habitantes. Quando você entra em Apocalipse, ali no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver ali que tem 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor ela foi governada pela província romana no período do Novo Testamento. No período do Novo Testamento, Sandra, diz que quando Paulo está, quando você entra no capítulo 15, 16, 17 e 18 do livro de Atos, você vai ver ali que Paulo, ele faz uma viagem, quando ele vem de Corinto e vai para Jerusalém, ele vem acompanhado com Priscila e Áquila. Ele diz assim, olha, nós precisamos dar uma passada em Éfeso. Por quê? Porque no capítulo 2 do livro de Atos, diz que quando Paulo prega aquele sermão lá, Wilson, diz que ali, entre aqueles povos que estavam ali, um deles eram de Éfeso. Alguns deles voltaram e difundiram, o evangelho na cidade de Éfeso, nessa província romana, ali ao redor da Ásia Menor. Então, a Ásia Menor agora como uma província romana, e ali dentro da cidade de Éfeso, uma comunidade cristã que veio do capítulo 2 de Atos, Paulo, Priscila e Áquila, eles descem no porto em Éfeso. Porque Éfeso é uma capital no mundo antigo muito rica. Éfeso era uma capital turística. Éfeso tinha um porto na sua entrada, era um porto marítimo. Ali, naqueles navios que chegavam ali naquele porto, vinham navios de todas as partes do mundo. Porque Éfeso era uma cidade comercial, era uma cidade onde exportava, assim como o Porto de Santos, todos os produtos daquelas regiões ali, tudo que vinha de Corinto, tudo que vinha de Colosso, tudo que vinha de Esmirna, tudo que vinha de Sardes, vinha numa estrada que passava no meio da cidade de Éfeso, uma estrada ladeada de 12 metros de largura, e o Império Romano ladeou essa estrada e cobriu a sua superfície com mármore. A cidade era muito bonita. Essa cidade ela era movimentada, mas muito movimentada, e uma cidade cosmopolita. Uma cidade cosmopolita é uma cidade onde as pessoas elas acreditam que aquela cidade ali é o mundo, porque tem várias etnias, várias culturas que estavam ali naquela cidade. As pessoas que elas fabricavam vinho, as pessoas que cultivavam e tiravam da sua seara o trigo, todos aqueles elementos que tinham que importar para outras cidades, eles vinham de caravanas, eles iam por essa estrada que passava por Colosso, pegava ali pelos de camelos, passavam nos judeus, pegavam especiarias, perfumes, e essas caravanas, Elvira, elas passavam no meio dessa cidade, que passava no meio da cidade de Éfeso, e ia até esse porto. Era uma junção de rotas que vinham de vários lugares até chegar à cidade de Éfeso. Para a gente entender o que Paulo vai falar aqui, nós precisamos entender o que é a igreja de Éfeso e o que estava acontecendo ali. Então, quando Paulo desce no porto ali nessa cidade de Éfeso, ele vai em busca dessa comunidade. Então, eles começam a andar naquela cidade. Paulo nunca tinha ido ali, não foi ele que ganhou a comunidade em Éfeso, não foi ele que difundiu pela primeira vez o evangelho na cidade de Éfeso. E ele começa a passear e andar por aquela estrada, Elvira. Ele vai andando, ele começa a ver coisas ali que ele nunca viu, que só ouviram falar. E as pessoas tinham um carinho muito grande por aquelas cidades, principalmente o Império Romano, porque aquela cidade, ela tinha uma coisa ali que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Silmara. Era o templo da deusa Artemis, mais conhecida e explicada no livro de Atos, Sandra, como o templo da deusa Diana. Esse templo era um templo que ele era gigantesco. Ele era um templo maior do que o templo de Aparecida aqui no norte. Esse templo, ele tinha na frente dele colunas com 22 metros de altura. Eram colunas totalmente revestidas de ouro. Esse templo, na porta dele, ficava um sacerdote,
que ele tinha nas suas mãos manuscritos. E quando as pessoas elas chegavam lá, iam consultar esses sacerdotes. As caravanas que vinham dos lugares, que viajavam o dia inteiro, quando elas chegavam, às vezes elas chegavam no pôr do sol, um olhava para o outro e dizia assim: olha, nós trouxemos nossa mercadoria, a nossa mercadoria será importada para as outras cidades, só que nós precisamos voltar. Hoje não dá para nós voltarmos. Olhe para o Oriente, o sol está se pondo, André. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos voltar? As estradas são muito perigosas, há muitos salteadores. Então, sabe o que nós vamos fazer? Vamos visitar aquele lugar onde todos dizem, Frigo, que era o templo da deusa Diana. Diz que uma vez que você entra naquele santuário, tudo que tem ali é inesquecível. Tudo que acontece ali dentro, ali, as pessoas elas ficam totalmente, mudam de vida, mudam seus conceitos, são até mais alegres. Então fazemos o seguinte, entramos no templo de Diana, passamos a noite ali e ao amanhecer nós partiremos. Eles chegam na porta do templo de Diana, essas pessoas que entravam na cidade, esses turistas e esses que vinham com as caravanas. E quando eles entravam no templo, tinha uma sacerdotisa, Wilds, que ela chegava e perguntava: o que você quer? Ela falou assim: eu quero tudo que venha a satisfazer os meus prazeres, tudo que venha a levar ao hedonismo. O que importa era o prazer, a concupiscência, todas as minhas fantasias que eu tenho eróticas, eu quero realizar. Então você veio no lugar certo. Este é o lugar. Uma vez que a pessoa entrava naquele templo, ele participava daquilo que Paulo fala nas cartas, que era culto a demônios, comer coisas sacrificadas a ídolos. E por trás de cada um daqueles ídolos havia uma entidade. Quando eles entram naquele santuário ali, diz o texto, diz os escritos antigos, até os documentos de Irineu, que dentro daquele santuário existia pessoas que eram fugitivas. Existia todo tipo de ladrão, todo tipo de marginalidade, e todo tipo de devassidão. Uma vez que eles participavam ali daquele culto à deusa Diana, que era uma estátua de 8 metros, que na sua frente ela tinha seus seios, porque segundo a mitologia grega, a deusa Diana era a filha de Zeus, irmã de Apolo. E quando a mãe de Diana deu à luz a ela, diz que ela não teve dores, por isso que ela foi conhecida como a deusa da fertilidade. O culto a Diana era um culto praticado em orgias, onde todas as práticas sexuais eram liberais ali, de todas as maneiras que vocês imaginarem. A lascívia ali estava em alta. Uma vez que eles ficavam ali dentro, passavam a noite ali dentro, Paula, no dia seguinte, quando eles saíam daquele templo da deusa Diana, eles saíam para fora e já tinha ali ao redor deles várias pessoas com artefatos religiosos. Eles tinham Diana esculpida em miniatura, eles tinham Diana, o templo de Diana esculpido em miniatura, eles esculpiam a deusa Diana em jarros de barro, e ele ofereciam para as pessoas e diziam assim: de onde vocês vêm? Assim, nós viemos do Egito. Ele falou assim: cara, vocês vão voltar, se vocês quiserem ter uma viagem segura, uma viagem próspera, leve alguma coisa de Diana e coloque na sua caravana, coloque na sua casa e coloque em algum lugar que você possa ver que ele vai trazer sorte e abençoar a sua vida. Então eles compravam aquilo, só que quando Paulo vê aquilo, Paulo chega assim e fala assim: Priscila e Áquila, vocês precisam ficar aqui. Eu não vou ficar, eu preciso voltar, eu preciso ir para Jerusalém para resolver um problema sério, que era o problema de Gálatas. Quando ele desce para Jerusalém e entra em um navio, chega em outro navio, na mesma época, um homem que veio de Alexandria, de uma faculdade na Alexandria, e diz que quando ele chega ali, que era chamado de Apolo, que era um jovem muito eloquente, que era natural de Alexandria e que disse que era muito poderoso nas escrituras. O problema, eu vi, é que Apolo ele não conhecia a ressurreição de Cristo, ele não conhecia a crucificação de Cristo, ele só conhecia o batismo de João. E mesmo conhecendo só o batismo de João, quando ele entra ali naquela cidade, ele começa a difundir o evangelho. Tempo depois, 2 anos depois, Paulo fala assim: eu preciso ir lá, eu preciso ver o que está acontecendo lá, o evangelho não está crescendo como eu quero. Aí Paulo vem e desce no porto e desce naquela cidade. O problema é que quando Paulo, para ele pregar conforme os textos antigos, conforme a Bíblia diz, que ele precisava de um lugar para difundir o evangelho. E o único lugar que ele tinha era a sinagoga dos judeus. E os judeus ali no primeiro século eram os únicos que conseguiram a licença para cultuar a um só Deus. Porque todas as outras religiões, se quiserem cultuar, eles tinham que cultuar Diana, cultuar os seus deuses e cultuar o imperador romano, que tinha um templo separado de César no meio da cidade. Então Paulo, quando ele chega na cidade, ele fala assim: eu não posso difundir o evangelho aqui. Só que tinha um homem que ensinava em um teatro. Ele disse: Paulo, eu sou a filosofia, a filosofia desse seu Deus é interessante, pode ensinar aqui. Paulo começa a ensinar e com 2 meses, diz que a influência foi tão grande, mas tão grande naquela cidade, que diz que a carga tributária começou a diminuir. O Império Romano começou a questionar: o que está acontecendo ali? São os judeus? Não são os judeus.
é o evangelho que aquele homem está pregando ali. Diz que em praça pública eles fecharam a rua principal de Éfeso e eles trouxeram todos os livros de magia negra, colocaram em praça pública e atearam fogo. Quando o fogo subiu e a fumaça subiu, Demétrio, um homem que era o chefe do sindicato da religião antiga ali, ele disse assim: olha, tá vendo aquele homem? Vamos persegui-lo, caçá-lo, matá-lo ou levá-lo para o imperador, porque esse homem está acabando com as nossas vidas. Nós vivemos disso. Nós precisamos dar um jeito nessa situação. Paulo vai embora. E quando Paulo vai embora, ele passa muito tempo, Timóteo vem para cá, e por último que fica ali é o apóstolo João. A perseguição começa, e sabe o que acontece? Os cristãos começam a ser levados pelo Império Romano para as arenas, e lá eles são tritucidados por leões, são colocados em estacas, ateados fogos naquelas ruas escuras à noite. E o pior é que a porta de Roma, que era conhecida ali, que era o porto daquela navegação, ficou conhecida como a porta dos mártires. E a perseguição começa, e quando os cristãos não têm mais lugar para congregar, os judeus falam assim: eles estão congregando na casa da irmã ali, que eles não tinham templos. Eles chegavam lá, pegavam eles, levavam para esses lugares, matavam eles. Eles arrumaram um lugar para congregar, nas catacumbas, são cemitérios subterrâneos, onde você olhava nas paredes assim, tinha caixotes de caixões de pessoas. Eles descobriram onde eles estavam. Então Paulo aqui estava em uma prisão, e na prisão ele começa a ter acesso ao que estava acontecendo lá, e eles começam a falar assim: olha, os homens estão nos perseguindo, os judeus estão nos perseguindo, o império está nos perseguindo, a igreja será destruída. Aí Paulo pega, e é aqui que ele começa a escrever e explicar o que estava acontecendo, Sandro. Não é o Império Romano, não são os judeus, tudo isso aí são entidades que estão trabalhando através deles. Aí ele fala assim: olha, mas para vocês vencerem, vocês precisam revestir de uma armadura que eles não conheciam, a armadura de Deus. Só assim eu consigo trazer o Efésios 6. O porquê que Paulo escreve para os Efésios sobre a questão da armadura, a importância da armadura. Não briguem com ninguém. O problema não é o imperador, o problema não são os judeus, o problema são as hostes espirituais. Revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo podia falar assim: Frigo, faz uma corrente de 15 dias e começa a trazer a igreja. Então fazer como o MME explica. Sabe por que está acontecendo isso? Há um trono de Satanás lá. Vocês precisam orar e expulsar aquelas entidades de lá, para depois vocês conseguirem cultuar. Ele fala assim: não tem demônio geograficamente habitando ali em Éfeso. Quem é a liderança da igreja aqui? Timóteo, Apolo, Priscila, Áquila. Cadê a autoridade que vocês têm? Lembra quando eu fui lá, eu levei o lenço meu, e através do lenço os espíritos bateram em retirada? Por que vocês não fazem isso? Ele disse isso? Não. Então ele fala assim: ó, Saulo, só vocês falar, Sandra, está amarrado. Confissão positiva. Também não. Ah, tudo bem, não tem rosa aí não, nessas caravanas não chega rosa, não chega vinho, não chega especiaria nenhuma não. Para vocês começar a ungir, dar essa igreja para levar para casa, para começar a repreender essas coisas. Paulo fala assim: não, esse método de expulsar com autoridade só nós tínhamos, os apóstolos. Só nós poderíamos chegar e falar assim: sai, ou em nome de Jesus, sai desse corpo. Só eu, os apóstolos e Cristo. A igreja não tem. Se a igreja quer vencer uma perseguição ferrenha como essa aqui, que estavam sendo dizimados os cristãos aqui, vocês precisam revestir da armadura de Deus. Versículos 6 e 14, olha só. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, revestindo a couraça da justiça. Agora no versículo 13, que eu acho interessante é o 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Sabe o que ele fala aqui, Rosana? Ele diz que aqui eles estavam passando isso, por um dia mau. Que se a igreja não estiver revestida com a armadura de Deus, Isabel, no dia mau, ela não prevalecerá. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se sucumbir, ela vai perecer, ela vai ser entregue, ela vai ser vencida pelo diabo. O dia mau. Interessante que os puritanos do século XVII chamavam esses dias de a noite da alma. Os puritanos diziam que esse texto, quando eles liam isso aqui,
eles falavam assim com a comunidade, com a igreja: vocês precisam estar revestidos. Porque a noite da alma é o dia, Silmara, em que se você perde um filho ou uma filha ou o seu esposo, conforme se você não estiver estruturada, revestida com toda essa armadura aqui, o diabo pode entrar, as suas entidades, através de uma pessoa, chegar até você e levar você a fazer coisas o qual nunca mais você volta a ser a mesma pessoa que você era. Chegar pessoas levar, Sandra, até o suicídio. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, Elvira, no dia mau, no dia em que você estiver passando por uma fase de desemprego, que nada estiver dando certo, pode chegar uma pessoa, sentar ao seu lado e começar a oferecer propostas para você, o qual vai levar você a se desviar, pelo menos por um tempo, da palavra de Deus, se você não estiver revestido. É por isso que os puritanos chamavam isso aqui de o dia, a noite da alma. Porque era uma noite negra. E Paulo fala assim, toda a igreja precisa estar, Sandra, constantemente revestido da armadura de Deus. E ele fala que sem essa armadura, isso aqui, se você não tiver isso aqui, se você não estiver revestido disso aqui, está perdida a batalha com o diabo. Não adianta expulsar, amarrar, fazer aquele show dentro da igreja, fazer campanha. Ou você está revestido disso aqui, ou no dia mau, você será vencido. Ele fala do cinto, no 14. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta a cintura, a verdade e revestindo a couraça da justiça. Primeiro ele fala do cinto, porque o cinto é aquele que segurava a espada e que segurava toda a armadura. O cinto aqui é símbolo da verdade. Ele fala o seguinte, se você não andar na verdade, Frigo, o diabo, uma hora ou outra, ele vai te vencer. Se você não ser verdadeiro no seu emprego, na sua casa, com o seu esposo, não vai adiantar, uma hora ele vai te vencer. Primeiro que ele é o pai da mentira. Então a primeira coisa que você tem que andar é com a verdade. Não importa o que pode gerar, Wilson, na sua vida de consequência. Porque se você continuar com a mentira, chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? A mentira, você está tão enrolado, tão envolvido com ela, tão envolvido, Elvira, com a mentira, que você não consegue sair de situação nenhuma mais. Porque você introduziu ela em todas as áreas da sua vida. O segundo que ele usa aqui é a couraça da justiça. A justiça que ele fala aqui é você ser íntegro. E a justiça também que ele fala aqui é a justiça de Deus. Ou seja, quando você faz uma coisa errada, André, acredite ou não, alguém vai chegar do seu lado e vai dizer assim, olha, você não é crente? Nunca vi dizer que crente faz isso que você está... Nunca vi dizer que crente fala o que você está falando. Nunca vi dizer que crente trata uma pessoa desse jeito. Ele começa a acusar. Aí a justiça que ele fala aqui é você ser justificado em Cristo. É o que nós estudamos no exorcismo cósmico, Wilson, que quando Cristo, ontem na ceia, interessante na ceia, que quando a pessoa, a moça, ela chegou ali, falou assim, Kleber, eu não vou ceiar. Aí eu falei assim, viu, mas senta aqui. Aí ela, não, eu não vou ceiar, ela estava desinquieta. Aí ela sentou do lado, ela levantou, aí foi e sentou lá do lado da outra. Eu falei, tudo bem, a Gabriela. Aí hoje ela ligou lá. Falou assim, viu, você não ficou com raiva que eu ceiei? Aí eu falei assim, olha, você precisa ser bem doutrinada ainda, moça. Precisa ser bem doutrinada ainda. Porque a mente das pessoas é que se você praticou um pecado grave no mês, você não pode sentar nesse banco e ceiar. Porque aquele pecado ali, se você está enrolado com ele, não houve perdão. E a justificação diz que quando Cristo ele morre lá no Calvário, o preço que ele pagou por todos os meus pecados, que eu pequei ontem, vou pecar amanhã e até o dia da minha morte. A questão é eu confessar, pedir perdão. Porque a graça, é por isso que a ceia é comemorar o que ele fez por mim. Só que tem pessoas que não acreditam na couraça da justiça. Elas não têm um conhecimento da couraça da justiça. E se ela não tem um conhecimento que essa justiça, que você é justificado, que você é um salvo através de Cristo, mesmo que você peque, que Cristo tem um poder de apagar esses pecados até o dia da sua morte. O diabo chega e diz assim, você vai para o inferno porque você pecou. E tem pessoas que são usadas, né, diariamente. E tem igrejas que ensinam, religiões que ensinam, que você só vai entrar no céu se você obedecer toda a Bíblia. Se você não obedecer, você não entra. Começando pelo cabelo, pela saia e vai por aí. Então, se você não tiver essa couraça da justiça, a primeira área que ele vai trabalhar é te acusar. Tem que ser revestido, ter o conhecimento disso aqui. O segundo
sandálias as boas novas. Olha o 15. Calçando aos pés com a disposição para o evangelho da paz. Viver o evangelho, Cristo. Sabe o que é interessante, Wilson? É que tem muita gente, viu, Isabel? Já aconteceu comigo. O cara chegou para mim e falou assim, lá no... Não agora, ele não trabalha mais com a gente. Ele chegou para mim, Sandro, e falou assim, onde você estava, que você não veio de manhã? Um dos caras que trabalha, não o meu superior. Assim, eu fui lá no sítio ver minha esposa, que meu menino está doente. Aí ele falou assim, viu, mas você sabe, aí tudo bem, ele calou e tal. 10 minutos depois, aí ele estava na rodinha lá de cima. Aí olhou para mim e falou assim, viu? O pastor foi lá no sítio, lá chegou lá, a mulher dele estava no meio dos cavalos lá. Aí começou a usar a linguagem. Aí eu olhei para ele assim, aí eu fiquei quieto. E ele é perturbado mesmo. Aí ele começou a falar, aí quando é com os cavalos é com as cabras. Isso eu tenho testemunhos, até os que trabalham comigo hoje. Aí eu falei assim, algum problema? Tem alguma coisa, quer resolver alguma coisa, quer dizer alguma coisa, quer dizer diretamente, pode vir conversar, a gente conversa. Aí começou que tirar sarra. Aí começou a provocar. Aí chegou um do lado e falou assim, viu? Os caras falar isso aí com a minha mulher que falou com você, aquele cara não descer daquele andame ali, com vida nunca mais. Daqui eu derrubava ele de lá com um tijolo desse aqui, ó. Eu mandar ele, sabe para onde que eu ia mandar ele? Para debaixo do chão. Desse jeito. O interessante é que a situação foi tão caótica, tão caótica. Eu fiquei numa situação tão nervoso, porque, moço, você imaginou, cara? Você imaginou um cara chegar assim e começar a falar essas coisas com você, da sua família? Aí, olha, se você não tiver Cristo na vida, o Evangelho na sua vida, no seu coração aqui, nascido de Deus, você faz besteira. E depois que você faz, para você consertar é difícil. Fala besteira e faz besteira. Falei, não. Eu aguentei. Falei assim, só que chegou uma hora, eu sou humano também. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, Isabel? Quando deu 3 horas da tarde, eu saí, cheguei lá para o meu patrão e disse assim, olha, aconteceu isso. Ou você toma uma atitude, não dá para me voltar ali mais. Ele falou isso, falou. Deixa que eu converse com ele. Nossa, quando ele chegou lá, só que eu não sabia. Mas aquele cara ouviu tanto, Paula, que até eu fiquei com dó dele depois. Falei, nossa, acho que eu falei demais. Ele ouviu tanto e falou assim, outra coisa, esse cara aqui, eu testemunho. Eu estou falando, meu patrão, qualquer um aqui, ele pode chegar e conversar com ele. Pode chegar e falar, esse cara aqui não dá trabalho para nada. Não tem boca para nada. E você não respeita ninguém, eu já estou até aqui com você. E outra coisa, se você quiser, você pode pegar as suas coisas, não precisa voltar mais. Até hoje não voltou. Mas por um pouco, Flávio, eu tomava uma atitude por mim mesmo. Eu tenho certeza que eu estava enrolado até hoje. Por um pouco. Então, se você não andar com o Evangelho, ele vai usar todos os meios para levar você a fazer besteira. Por isso você tem que ter Cristo na vida. Olhar com os olhos de Cristo e falar assim, não, peraí, eu preciso conhecer os meus limites. Até onde eu posso agir? Até que atitude que eu vou tomar? Pensar primeiro. É por isso que ele fala aqui. E tem muita gente que, interessante, que tem um texto, abra em Lucas 22 e 31. Lucas 22 e 31, é interessante aquilo ali, que eu acho que nessas horas acontece isso aqui. Eu ensinei isso aqui, André. 22 e 31. Achou? Lê para mim, André, por favor. Lê de novo. Olha para você ver que situação. Sabe o que está acontecendo aqui? Como eu ensinei aqui que o diabo não intromete na vida de ninguém sem permissão de Deus. Eu acredito, baseado nisso aqui, eu posso aplicar na minha vida pessoal, que nessa hora aconteceu isso aí. Comigo, a experiência que eu tive. É mais ou menos que estava acontecendo isso aí. Deixa o Ciro andar na vida do Ângelo. Aí Cristo fala, não, de jeito nenhum. Deixa eu passar ele na peneira, eu vou passar a mãe dele, eu não. Por um pouco, se você não andar com Cristo, tem gente que tira teologia, não pode tirar Cristo da vida da pessoa. De maneira nenhuma. O conhecimento não pode subir para a cabeça, ser um soberbo, saber mais que todos. Não. De maneira tem que ser a mesma coisa que você é. O mesmo simples que você é. O mesmo humilde que você é.
Agora, presta atenção. Se você não estiver com essa armadura, isso aqui é princípio, Frigo. Isso aqui é princípio. Sem isso aqui, você é vencido por ele diariamente. Vamos continuar. O escudo da fé 6,16. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados em chamas do maligno. Enquanto que a sandália, Frigo, que a analogia que ele faz aqui é de um soldado romano. Na arena, eles não entravam de sandálias, eles entravam descalços. Só que quando a legião ele ia batalhar contra um inimigo, eles calçavam sandálias de couro, porque geralmente o inimigo ele colocava no solo coisas pontiagudas. Então eles calçavam essa sandália. O problema é que mesmo aqui eles tinham um escudo na frente com a sandália e com o escudo, e esse escudo ele cobria, ele vinha da cabeça até os pés, o escudo romano. E na frente do escudo tinha um couro, que era revestido o escudo, e aquele couro ele era molhado, para quando visse aquelas flechas do inimigo lançado contra eles, aquela flecha, dados inflamados, que é flechas com ponta de fogo, na ponta da flecha, fogo, aquilo ali não pudesse atingir eles. Então o escudo defendia e protegia ele contra esses dardos. Sabe o que ele está falando aqui? É que a fé é o suficiente para nada de macumbaria, nada de feitiçaria, nada pegar em você. A fé. Nada do mal pegar em você. A fé. Por isso que na oração do Pai Nosso ele fala, guarda-nos do mal. A fé, é por isso que eu tenho certeza, o diabo chegar até a minha vida só se for uma situação como a de Jó, Deus permitir. Mas a minha fé é o suficiente para todos os dados. Você aí, crentino, não sei o que, tal, dardo inflamado. Não, a minha fé é o suficiente. Em Cristo, eu sou salvo, eu sou vencedor. Aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Dardos inflamados, seta do diabo, coisas que entram na igreja. Olha para você ver Efésios 4 e 15. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Escudo da fé. Defesa. 14 e 15. Lê para mim. Alguém? Dados inflamados. Demônios dentro da igreja, através de homens, como Cristo fala, falsos, que fazem sinais e milagres. Isso é dado inflamado. Sinais que não provêm de Deus, que provêm do inimigo. Heresias que não provêm da Bíblia, que provêm do homem. E coisas mais. Todo tipo de dado inflamado. Se você não tiver sua fé em Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai deslocar sua fé em outras coisas. O que o homem fala e elementos que o homem coloca em tudo aquilo que é heresia. Ou você tem a fé, Sandra, em Cristo para resolver os seus problemas e na palavra, ou sua fé vai ser deslocada para outra coisa. Se você tirar o escudo da fé, você vai ser bombardeado por um dardo inflamado. E são vários. E tem tanta gente que enquanto está aqui, sai em nome de Jesus, não tem um escudo e já foi bombardeado por vários dardos inflamados. Simplesmente uma pessoa que está totalmente envolvida com o diabo. Por isso que Paulo fala assim, gente, o que está acontecendo aqui em Efésios é coisa do mundo espiritual. São entidades, são hortes espirituais, isso aqui não é o homem. Vocês não conseguem ver isso aí, mas eu vejo. Se vocês não estiverem revestidos de armadura, vocês vão lutar, vão reagir, vão correr, vão fugir, vão fazer loucura. Precisa revestir da armadura para vencer tudo isso. A igreja falou assim, não dá mais, vamos desfazer. A igreja estava no ponto de desfazer a comunidade. Cada um procurou um lugar. Versículo 17, o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação? Ele está falando aqui, olha para cá, isso aqui é muito importante, é muito sério que eu vou falar aqui agora. Sandra, se você não for uma salva, pode ter certeza, há possibilidades de você ter um espírito maligno dentro da igreja.
Se você não for uma salva, Paula, como 12:47 diz que o Espírito, que quando o problema, sabe o que é? É que quando a pessoa entra e cai aqui na frente, Sandra, aí os pastores colocam a mão, usam esse método que não usa mais equivalente de expulsar, eles expulsam ali a pessoa, um exemplo, a pessoa levanta e a pessoa sai na porta. Só que 12:43 diz que se o Espírito Santo não for habitar naquela pessoa que caiu na frente, quando ela chega lá fora, o Espírito que saiu volta com mais 7. Então existem pessoas, que a Bíblia que fala, que dentro da igreja, tem pessoas que não têm o Espírito Santo. O Espírito que saiu aqui, que foi expulso, ele chega lá fora e fala assim, quando ela sair, vamos ver se tem alguém lá dentro da casa, do corpo. Eles olham assim, não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo. Não, só conseguir, vamos levar mais 7. Ela não pode entrar mais ali. Então tem pessoas dentro da igreja que se ela não tiver a proteção, a salvação, acabou. É laço fácil do diabo. A gente vai trabalhar mais nisso quando a gente estudar a salvação. É por isso que ele está falando aqui, cuidado. Revestivos da armadura. Se tem alguém aí que está brincando de ser crente, cuidado. Olha a diferença, gente. Olha a diferença do ensinamento de Paulo nessas áreas do que o ensinamento do método equibalístico, o MME. De tanta besterol que a gente ouviu e escutou aqui. Óleo, sabonete, sal grosso nas portas, sai, microfone na boca de pessoas, espírito de inveja, espírito de aquela guerra lá no seu serviço, aquele problema igual na cidade de Éfeso aqui, que está acontecendo, perseguição na sua vida, você tem que fazer oração para expulsar aquelas entidades de lá debaixo da sua cama, ou de lá do seu emprego. Olha a diferença, olha o que Paulo fala aqui. Paulo fala assim, ó, vocês precisam se converter mais, precisa ter mais uma vida espiritual, mais espiritualidade. O que ele está falando aqui são armas espirituais, ele está falando de práticas, de convivência totalmente distinta de muita coisa que é ensinada por aí. É isso que ele está falando aqui. Olha o versículo 6, versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, interessante que essa arma aqui, aqui ele passa de armas de defesa, agora ele passa para armas de ataque. Arma de ataque aqui é a espada. Sem a espada, não tem como o soldado vencer o inimigo, na arena ou na batalha. Sejam em legiões organizados, invencíveis. A espada é a arma do soldado vencer o inimigo. Ele fala assim, olha, manusear a espada, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que ele fala aqui é a arma para vencer o inimigo. A arma para vencer o inimigo não é o óleo, não é nada, não é sai, não é nada. A arma para vencer o inimigo, para vencer, é a palavra de Deus. É a espada do Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo. Porque a palavra, que se tem uma coisa que ele gosta, ele faz mesmo, é tirar a palavra de Deus das comunidades. Existem comunidades, igrejas que nem se pode falar em teologia, que é coisa do diabo. E tirou a palavra de Deus, se corrompe mesmo. De todas as áreas. É só tirar a palavra de Deus que se corrompe. Acho que é por isso que hoje a decadência, a falta do conhecimento é tanto. Que as pessoas estão perecendo, buscando respostas e não conseguem encontrar. Aí Jesus vai lutar com o diabo. O diabo não usa poder, como Pokémon, Dragon Ball, poder oculto. Jesus não usa rosa, nem fala sai. Jesus começa a travar uma batalha com a espada do Espírito. Jesus pega uma espada, a palavra de Deus, e o diabo pega outra espada. O diabo fala assim, ó, lá no Salmo está escrito, 32:4 fala assim, o Senhor te guardará. Ele fala assim, olha, está escrito lá que se você pular daqui de cima, os anjos te guardam. Aí Jesus quer dizer, ele usa a própria palavra, ele usa contra Jesus. Jesus fala assim, mas também está escrito para não tentar a Deus. Começa a travar uma guerra ali, é como se Jesus pegasse uma espada e ele pegasse outra e começasse a guerrear no deserto. Porque a arma que ele usa é a própria palavra de Deus. A arma do diabo, Flávio, é a palavra de Deus que ele usa. Pense você que o diabo vai chegar lá em casa lá e vai falar assim, a arma pro Kleber é uma mulher, é um dinheiro, coitado. Ele fala, não, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. O Kleber já tem um pouco de conhecimento. A gente vai ter que usar a mesma arma. Tentar convencer ele de uma doutrina o qual ele não conhece ainda. Ele vai usar a própria palavra para tentar deturpar a minha mente e deturpar a mente do povo por aí. É isso que ele faz. E essas pessoas que estão atuando hoje
que é a apostasia, que esses espíritos que estão nessas pessoas que vão chegar no trono branco e vão falar assim: mas Senhor, eu expulsei, eu fiz milagres, eu curei. Aí Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Até nessas áreas você tem que ter discernimento do que é Deus e o que é o diabo. Até nessas áreas. Porque usa a própria palavra para enganar o povo. Por isso que a minha área é trabalhar com a palavra. A minha prioridade é a palavra, o conhecimento. Eu pago um preço muito alto para adquirir conhecimento. Mas é a prioridade, é o que Deus colocou no meu coração e eu vou morrer com isso aqui. E todos os lugares, viu? Não pense em você porque eu vou ensinar para alguns ali, outros lá. Oh, o que eles ensinam aqui? Ah, aqui, o ministério aqui é tal, eu vou ensinar o que vocês ensinam. Não, não funciona. É o que a Bíblia diz. Tirou a Bíblia, os falsos profetas entram. Estavam entrando aqui na comunidade de Éfeso também, e de Colosso. É só tirar a Bíblia. Tirou a Bíblia, ele faz a festa. E por último, a oração. A oração. Versículo 19. Não, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração aqui, presta atenção no detalhe aqui. O texto diz que a oração, os soldados na batalha, sabe por que eles eram invencíveis? Sabe por que uma legião era invencível? Porque eles ficavam todos organizados. Um do lado do outro e um atrás do outro. Não era de qualquer maneira. Então, eles se comunicavam um com o outro. Se comunicavam atrás. Ó, lá em cima da muralha, tem arqueiros lá. Volta. Aí eles retrocediam. Avança. Por isso que tinha um general. Era uma comunicação. A palavra orar é comunicar. Orar por todos os santos. Comunicar com todos os santos. Comunicar com você, orar por ele, orar porque todos estamos numa batalha reunidos, um exército. Um exército revestido da armadura de Deus contra o diabo. Orai uns pelos outros. É isso que ele está falando aqui. Então, se a gente não tiver essas armas, se a gente não tiver esses princípios aqui, Paula, coitado da gente. Tudo que acontece de ruim que vem com a gente vai oferecer tudo aquilo que o MME ensinou. Tá me xingando? Pronto. É só isso aqui, Paula. Não precisa mais nada. Não precisa acrescentar mais nada. Mais nada. Só isso aqui. Agora, se quiser acrescentar mais alguma coisa, é pessoal, tá? Um sal, uma arruda, é com vocês, um óleo. Mas o que Paulo ensina é só isso aqui. O cinto, a verdade, a justiça, o evangelho, Cristo em minha vida, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Eu só fico preso nisso aqui. Não posso sair disso aqui. Se eu estiver preso nisso aqui, vocês podem fazer o que quiser. Pode falar que o diabo está ali, está na esquina, está lá em casa, está fazendo isso, está no terreiro, está onde que for. Só venço ele assim. Só assim eu consigo resistir ele. Só assim. Entendeu, Silmara? Agora vocês podem pegar isso aqui e colocar em prática. E ter experiência. Eu acredito e eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta. Uma vez que eu coloquei em prática, funciona. Agora, se eu não colocar em prática, não funciona. Se tudo que está na Bíblia colocar em prática não funcionar, alguma coisa está errada. Deu para entender, deu para vocês entenderem um pouco sobre o assunto anjos e demônios, não deu? Deu para entender bastante. Eu queria concluir com isso aqui. A igreja presbiteriana não defende aquilo lá, MME, defende isso aqui. Amém? Podem falar o que for. Ah, porque a igreja que trabalha na área de demônio, porque trabalha no que falaram para mim, que a igreja é mais espiritual, essas igrejas não trabalham, não mexem no campo do inimigo, não. O ensinamento para a igreja é Efésios 6. Efésios 6, Elvira. É conhecimento da palavra, oração, Cristo na vida, perdoar o outro, tomar cuidado, ter limites, saber andar, saber como sair. Sem isso aqui, ele te vence todo dia. Mais um. Amém, irmãos? Alguma dúvida sobre... A gente vai estar encerrando esse assunto, essa disciplina.
Alguma dúvida que ficou, vocês querem esclarecer? Porque na próxima segunda, eu estava pensando, sabe, Silmar, fazer uma avaliação, Wilson. Só que eu acho que já ficou bem entendido sobre essas 3 aulas, não vai precisar. A gente fez das outras 4 aulas. Então, na próxima segunda, a gente começar a dar início a estudar antropologia. Porque a gente precisa, antropologia. A gente precisa começar já a dar continuidade, entendeu, Ângelo? E para a gente chegar onde a gente quer chegar, predestinação, salvação. Antropologia é muito interessante. Essa antropologia, é porque cada uma disciplina é diferente. Mas antropologia é muito interessante. Antropologia, só para adiantar para os irmãos, é o estudo do que, André? Oi, não entendi. Amém, irmãos? Então, vocês estão preparados então para a próxima disciplina? Vamos continuar? Vamos pegar firme? Aqui encerrou então, amém?